pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 2. Hoje estamos na terceira aula para continuar a nossa reflexão sobre o aprendizado dos 4 aos 11 anos de idade. E a nossa reflexão de hoje vem trazer um pouquinho para a gente sobre como a criança aprende, para a gente poder fechar tudo que nós já vimos até agora nas aulas 1 e 2. A nossa primeira proposta de reflexão hoje é sobre alfabetização e letramento. Você sabe qual que é a diferença entre os dois? A alfabetização é um processo de aprendizagem no qual o indivíduo vai desenvolver a competência de ler e escrever. É o processo de aquisição do sistema convencional de escrita. O letramento já se ocupa da função social dessa leitura e escrita. É o desenvolvimento das habilidades desse sistema, através da leitura, das práticas sociais que envolvem a língua escrita. São processos complexos que precisam caminhar juntos. Uma das principais diferenças entre eles está na qualidade do domínio da escrita e da leitura. O sujeito alfabetizado, ele é capaz de codificar e decodificar o sistema de escrita. O sujeito letrado vai além. Ele é capaz de dominar a língua no seu cotidiano, nos mais distintos contextos. É legal a gente saber qual é a diferença entre os dois, porque nós recebemos crianças na fase de alfabetização e crianças já alfabetizadas. Mas muitas vezes nós recebemos algumas crianças que de repente olham uma palavra ali e elas dizem pra gente o que está escrito. Por exemplo, elas veem a palavra Jesus escrito na capa de um livro. Tem outras palavras ali, mas aquela palavra chama atenção e ela vai dizer, olha, Jesus. Na verdade, pode ser que não é que ela consegue decodificar o que está ali, que ela vai conseguir ler J-E-S-U-S. Na verdade, o que pode acontecer é que ela já é uma criança letrada, ou seja, ela já consegue enxergar a função do sistema de escrita pelo mundo. Ela já viu tantas vezes aquela palavra aparecendo em diversas situações que ela já sabe o que aquela palavra significa. Na verdade, ela pode ainda estar no processo de alfabetização. Se você pedir para ela escrever Jesus, talvez ela não escreva com as 5 letras na sequência que o sistema de escrita pede. Ela vai escrever de outra maneira. Mas quando ela olha a palavra, ela já sabe o que está escrito ali. Por que é importante a gente saber disso? A nossa doutrina espírita, ela veio para nós através da escrita, não foi? Através do registro escrito. E quantos livros, quanta riqueza literária a gente tem. Quando a gente oferece a doutrina espírita para as crianças, a gente está oferecendo uma grande variedade de escrita, leitura e escrita. E quando a gente vai pensar nas atividades para oferecer para as crianças, é muito legal que a gente saiba em que fase mais ou menos elas estão para que a gente possa oferecer atividades efetivas para elas. Pensando nas crianças entre 4 e 6, 7 anos de idade que estão no processo de alfabetização, a gente pode dividir em 4 fases, em 4 períodos, essas crianças. É claro que isso vai depender de cada criança, né? A gente já falou muito sobre isso, do conhecimento de que cada um se desenvolve no seu ritmo, cada um tem a sua maneira de se desenvolver, e talvez nessa faixa de idade seja um maior desafio em relação a que tipo de atividade oferecer para as crianças quando a gente pensa em atividades escritas, porque numa sala com idades iguais, cada criança pode estar numa fase diferente ainda do seu desenvolvimento escrito. Então aí, a gente começa falando sobre a garatuja. Você sabe o que é garatuja? Garatuja é um processo que antecede a escrita propriamente dita. A garatuja é a fase da descoberta. As crianças vão realizar os primeiros movimentos de tentativa de escrita, onde os traços ganham formas de rabiscos. Esse tipo de tentativa de escrita vai ajudar as crianças a interpretar o mundo à sua volta. As garatujas
revelam o olhar que a criança tem pelo mundo, o olhar que a criança tem em relação às pessoas que a envolvem, em relação a tudo que ela está vendo, observando e aprendendo. Então, muitas vezes ela chega com um desenho, a criança que já está falando, ela chega com um desenho todo rabiscado e ela olha para a gente e fala, olha só, aqui eu fiz uma árvore. E você olha, você não consegue reconhecer a árvore ali, mas ela consegue. Já é a primeira forma dela de registrar aquilo que ela está observando. E aí, muitas vezes, o que nós fazemos para a gente conseguir entender o que a criança fez e, posteriormente, até contar para as famílias, né? Olha, esse desenho aqui que ela fez, ela disse que é uma árvore. A gente vai e escreve ao lado, árvore. Algo muito importante é a gente evitar legendar as coisas que as crianças fazem, as produções das crianças. Para a gente entender o que ela produziu, vamos escrever no verso, na parte de trás, porque a gente não invade aquela produção, a gente deixa aquela produção da maneira que ela é e na parte de trás do desenho daquela produção, a gente faz a nossa anotação do que aquilo significa. Isso é uma forma até da gente ir acompanhando o desenvolvimento da criança, da sua escrita, da sua forma de compreender o mundo e de expor aquilo que ela compreende. A garatua já é um processo muito importante. Depois dela, a gente entra nos quatro níveis de hipóteses de escrita, começando pelo pré-silábico. Então, aqui a gente já fala a partir dos 4 anos de idade. No nível pré-silábico, a escrita ela se assemelha a muitos es e emes cursivos. É aquele momento que a criança vai fazendo assim, né, para escrever um monte de e, ou ela vai colocando emes ali e vai escrevendo. A escrita ela deve possuir uma variedade de caracteres grande. Então, a criança sabe, ela já entendeu que para escrever existem vários caracteres combinados ali. Então, ela vai escrevendo do jeitinho dela, né? Quando a gente fala que aparecem as cobrinhas, são muitas cobrinhas, muitos es, muitos rabinhos. Nesse nível, não há relação ainda entre a escrita e a pronúncia, ou seja, o som da fala. A quantidade de sílabas e de sons, ela depende do objeto, do tamanho do objeto, né? Ainda naquela fase muito do concreto. Então, a criança, quando vai escrever, por exemplo, Joaninha, leão, para a palavra Joaninha, como é um inseto muito pequenininho, ela vai colocar poucos caracteres, 3 caracteres provavelmente. Mas o leão é um animal grande, maior do que a Joaninha. Então, ela vai usar muitos caracteres para escrever a palavra leão. Apesar de nós sabermos, né, que a Joaninha é uma palavra maior, mas nessa fase ainda, ela corresponde à escrita ao tamanho do objeto. E ela usa muito as letras do próprio nome para representar as palavras. Então, mesmo quando ela vai escrever a Joaninha com 3 letrinhas e o leão com várias letras, ela não vai ainda pensar nas letras, nos fonemas daquela palavra. Ela vai usar muitas letras do próprio nome porque é o que ela está acostumada. A representação ainda pode ser feita com desenhos ou com formas aleatórias. Daí a gente vai para o nível silábico, que é quando ela começa a descobrir a lógica da escrita. Ela já entende que uma letra representa um som ou uma sílaba. Algumas escrevem sem valor sonoro ainda, mas algumas já começam a atribuir a letra ao valor sonoro. Elas usam 2 formas de grafia quando existem 2 sílabas na palavra. Então, pensando na palavra leão, provavelmente ela vai escrever com 2 letras, porque ela já entendeu a divisão silábica aqui. Então, ela já sabe que leão tem 2 sílabas, ela vai colocar 2 letras. Quando ela chega no nível silábico alfabético, ela já começa a analisar fonema a fonema. E ela percebe que escrever é representar progressivamente as partes sonoras da palavra. Então, ela já começa a entender que o leão não tem apenas 2 letras, ele vai ter mais. E ela já começa a arriscar outras letras para escrever aquela palavra. Até ela chegar no nível alfabético, que é quando ela corresponde os fonemas e grafemas. Ou seja, ela já compreende que cada som ele é produzido por uma combinação de letras. E aí ela já começa a
tentar combinar letras, então, para formar as sílabas. Então, nesse momento, o leão, ela já vai entender, tem um L aqui, um L que ela junta com um E para virar o leão. Mas ainda aqui, apesar dela já estar alfabetizada, a ortografia não é ainda uma preocupação. Cognitivamente, ela ainda não se preocupa com a ortografia. Isso é um próximo desafio. Então, nesse momento, leão, ela pode ser que ela escreva com um UM no final, porque ele tem um som de leão. Então, talvez ela faça essa associação e ela escreva dessa maneira. E como sabemos, então, que a ortografia é o próximo desafio, nós, enquanto evangelizadores, quando depararmos, por exemplo, com uma criança que escreveu Jesus com Z, a nossa função aqui é a de mostrar a maneira certa, mas de uma maneira positiva, ou seja, olha só, está escrito Jesus e ele colocou Jesus com Z. Então vamos oferecer a essa criança, ao invés de corrigir ali do lado e de dizer para ela, olha, tá legal o que você fez, mas Jesus não escreve com Z, escreve com S, ó, é assim. Escreve de novo agora com S pra gente poder aprender. Então, ao invés de usar desse recurso, a gente tem outros recursos que são muito mais significativos para a criança. Por exemplo, você percebeu que ela colocou Jesus com Z. Você pode oferecer a ela brinquedos para ela desenvolver a escrita. Um dos brinquedos seriam as letras móveis. Então, você pode organizar um kit de letras móveis naquele dia, naquele momento, para brincar com a criança, em que tenham apenas as letras J, E, U e S. E deixa essas letras na mão da criança, deixa ela ir brincando, ela vai formar ali Jesus. Ou então você pode espalhar pela sua sala cartazes com a palavra Jesus e uma imagem do lado que corresponda, que seja significativa para a criança. Ela vai associar imagem à escrita. E aí, numa próxima vez, ela já vai escrever Jesus com S? Talvez não. Talvez ela escreva com Z novamente. Mas isso é um processo. A gente não precisa ficar preocupado com isso. Nossa, ela vai sempre escrever Jesus com Z. Não, isso é um processo. Daqui a algum tempo, ela já vai fazer diferente. De tanto ela visualizar aquilo, ela já vai saber a forma correta de se escrever. E é aí que a gente pode apoiá-la. Então, na sala de evangelização, como a gente sabe que a escrita é uma grande forma de comunicação, a gente tem a fala, que é uma enorme forma de comunicação, né? Super importante, e a gente tem a escrita, que também é tão importante quanto. A gente se comunica muito pela escrita. Então, pela nossa sala de evangelização, é muito importante que a gente espalhe cartazes. A gente tenha cartazes espalhados com palavras, com frases e sempre relacionando com imagens. Isso, até para os mais velhos, é importante. Como nós vimos sobre as inteligências múltiplas, né? Que cada um aprende de um jeito, a gente tem as pessoas que são muito visuais. Então, para elas, funciona muito a imagem. Fornecer a escrita e também fornecer uma imagem relacionando. Você pode, por exemplo, cantar uma canção com eles e colocar pela sala, na parede, você pode colocar a letra da canção, você escreve num sulfitão ou em um papel pardo, coloca a letra e coloca imagens que tenham a ver com aquela letra. Para ficar mais significativo ainda, peça para as crianças ilustrarem ali aquela letra da canção. Ou elas podem fazer desenhos, ou elas podem procurar em revistas e fazer recortes e colar e ajudar você a ilustrar aquilo, e aí aquilo vai para a parede. É sempre muito importante a gente tomar cuidado com a clareza das palavras que a gente vai escrever e sempre ter a certeza que a gente escreveu corretamente, né? Porque a criança vai estar observando aquilo todos os dias. Oferecer também muita leitura. Livros são muito importantes, principalmente para quem está nesse processo de alfabetização para poder adquirir a escrita, o sistema de escrita. Então, oferecer muita leitura, incentivar a leitura e deixar os livros ao alcance deles. Existem os momentos certos que eles vão poder pegar o livro para ler livremente ou para fazer uma atividade coletiva. Você faz a leitura ou cada um lê um pedaço do livro. Mas
deixar ao alcance deles, deixar baixinho para que eles possam, deixar dentro de uma caixa talvez, para que eles possam ir lá e pegar. Quando a gente for pensar nos cartazes, é importante a gente sempre oferecer com a letra bastão, né? A letra de forma, tanto maiúscula quanto minúscula. A letra bastão é a letra que a gente vê pelo mundo. A gente não tem letra cursiva pelo mundo, nas propagandas e nos anúncios, livros e revistas. É sempre a letra bastão. E a letra bastão geralmente minúscula, né? A letra maiúscula ela é usada para começo de nomes próprios e para começo de frases. Fora isso é a minúscula. Nós não temos esse costume. A gente geralmente coloca tudo com letra maiúscula, bastão grandona para a criança ler. Mas o mundo ele é escrito com a letra bastão minúscula. Então façamos disso um hábito nosso também. Isso facilita o entendimento e a compreensão das crianças. E aí agora a gente vem para a reflexão, então, sobre como as crianças aprendem. Pensando em tudo que nós vimos já nesse módulo, né, nas aulas 1 e 2, que foram muitos conteúdos, existem muitos outros conteúdos que a gente pode pesquisar, mas aqui a gente vai então refletir um pouquinho sobre como se dá o aprendizado das crianças. Conteúdo da doutrina espírita, conteúdo sobre Deus, conteúdo sobre Jesus, precisa estar adaptado ao desenvolvimento cognitivo, sociocultural, psicológico e religioso das crianças. Nós já falamos bastante, né, então, sobre essas fases e agora a gente quer ressaltar, então, que o ambiente da evangelização precisa ser um ambiente alegre. A criança precisa estar feliz de estar ali. Ela já passa a semana toda na escola, na sala de aula. Se ela chega para a evangelização e ela se depara com o mesmo ambiente, ela já está cansada, ela precisa ali, ela tem necessidade de estar em um ambiente que favoreça outras questões, outras potencialidades, que favoreça outros desafios para ela. A nossa religião, ela precisa nos trazer bem-estar. Então a criança precisa estar bem ali, ela precisa querer estar ali, ter vontade de voltar para lá. Quando termina, ela precisa ter aquele olhar de que, poxa, que pena, já acabou, mas semana que vem tem mais. Só que o que acontece é que muitas vezes as aulas de evangelização, elas se limitam aos desenhos para colorir, às folhas de papel para desenhar, às atividades em papel, como questões para responder, caça-palavras, cruzadinhas. Não que isso não seja importante, é lógico que esse tipo de recurso é muito importante também, mas a gente precisa mesclar e balancear esses recursos com outros recursos, porque nós sabemos que ficar só com esses não é o ideal. E aí, como é que a gente vai saber, então, que tipo de recursos usar? Para isso é que é importante nós conhecermos sobre qual é a fase do desenvolvimento cognitivo, motor, psicológico que aquela criança está, para que a gente saiba que tipo de atividade oferecer, que tipo de atividade vai ser mais efetiva para o aprendizado e para o acolhimento daquela criança. E se a gente não sabe a resposta, a gente tem maneiras de buscar ajuda. A gente pode pesquisar em livros, pesquisar na internet, pedir ajuda para o colega da evangelização, buscar outros tipos de teorias e de conversas, né? Buscar até uma ajuda de um profissional, de repente, dentro da nossa evangelização, por que não trazer um pedagogo, um psicólogo, um psicopedagogo para conversar com a gente, para nos passar ideias, nos dar dicas. Então, é sempre muito importante. E também conversar com as crianças. A gente ter esse olhar de realmente conhecer as crianças, saber quais são os seus interesses, quais são as suas necessidades, para oferecer para elas sempre as melhores ferramentas para passar os conteúdos que a gente se propõe a passar. Ter essa noção, então, de que as crianças já chegam para nós cansadas daquela rotina da semana e que a gente precisa oferecer, então, atividades diferenciadas é muito importante, porque aí a gente vai exigir uma concentração diferente da parte deles. A gente vai entender que se eles não estão concentrados na atividade, talvez é porque eles já estejam cansados da atividade ou da rotina, e aí a gente vai fazer diferente, a gente vai oferecer recursos que possam chamar a atenção da criança.
A gente não está ali para fazer com que eles memorizem o conteúdo espírita. A gente está ali para ajudá-los a sentir o conteúdo espírita, para sentir as mensagens de Jesus, para fazer com que essas mensagens realmente cheguem até o coração deles. E a melhor forma de fazer isso é através de atividades que eles se interessem, de atividades que favoreçam todo o desenvolvimento, todas as potencialidades deles. E a brincadeira talvez seja a atividade mais importante que a gente pode oferecer. Através da brincadeira, através do lúdico, brincadeira com brinquedos, brincadeira com jogos, brincadeira entre eles, entre todos nós. Oferecer brincadeiras favorece movimento, favorece o cognitivo, favorece o desenvolvimento em vários aspectos e faz com que eles se sintam bem de estar ali. Quando as crianças brincam, seja com irmãos, seja com amigos, seja na sala de evangelização, as crianças aprendem umas com as outras. E aí, além do conteúdo que a gente está ensinando, a gente também está trabalhando muitos valores ali naquele momento. Muito pode ser trabalhado em uma brincadeira. As perguntas vão surgindo, as brincadeiras podem oferecer desafios e conflitos, e através disso as crianças vão aprendendo como resolver os seus próprios problemas. Quando a criança brinca em um grupo composto por idades diferentes, por exemplo, a gente sabe que em muitas evangelizações, em muitas casas espíritas, a realidade é de que uma sala de evangelização tem idades misturadas. E aí, muitas vezes a gente vê isso como um problema. Como é que eu vou fazer atividade para as crianças? Mas a gente pode ter os momentos individuais e os momentos coletivos. Os coletivos podem ser brincadeiras, porque quando as crianças brincam com atividades diferentes, elas têm a oportunidade de aprender de várias formas. Por exemplo, quando as menores copiam o comportamento das crianças mais velhas. As crianças mais velhas sabem e se sentem exemplo e modelo a ser seguido. Então elas também vão se comportar da melhor forma porque elas sabem que os pequenos estão ali olhando. Então, ao copiar, as crianças estão aprendendo e ao ensinar os mais jovens, as crianças também estão aprendendo. As crianças também aprendem muito com os adultos em sua vida. A gente já falou muito sobre isso, né? Mas isso é algo muito importante. Nós somos exemplo e modelo para as crianças. Então, a nossa maneira de falar, nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de enxergar o que está ao nosso redor influencia muito, mesmo que a gente passe pouco tempo com as crianças. As crianças admiram aqueles adultos que estão na sua vida e elas imitam, copiam e elas tentam seguir o exemplo desses adultos. E outra forma de aprender é aprender fazendo. A aprendizagem é um processo ativo, também já falamos sobre isso, né? Sobre a aprendizagem ativa. A aprendizagem é um processo ativo. Quanto mais experiências, quanto mais brincadeiras que promovam a curiosidade, a descoberta, a gente puder oferecer, mais a criança se desenvolve. A gente também pode ajudá-las a serem observadoras. Observar o que está ao redor, observar um jardim, observar o céu, observar os colegas que estão ali, observar o livro que eles estão lendo, o ambiente. Então, oferecer para as crianças motivações para serem observadoras, como, por exemplo, nossa, olha lá pela janela, olha como está o céu hoje. Tá cheio de nuvem, não tá? Quem consegue ver um formato nas nuvens? Que forma que aquela nuvem tem? E aí a gente vai instigando a curiosidade delas. Você já percebeu como a nossa casa espírita é bacana? O que tem dentro da casa espírita? Como é que ela é? Que cor que ela tem? Ela é grande? Ela é pequena? Então, oferecer observações. Sermos modelos de comportamento positivo e usarmos sempre linguagem positiva. Falamos também sobre a comunicação não violenta, né? Então, é sempre a gente oferecer maneiras positivas de falar, de se comportar, de ensinar e até de corrigir. Evitar usar não. Não é assim que faz, isso está errado. Existem muitas maneiras muito mais positivas e eficientes para a gente trabalhar com o nosso exemplo, para sermos modelos. Lúcia Moisés nos fala
que é preciso que o evangelizador saiba que toda metodologia advém de uma forma de conceber a aprendizagem. Então, olha só como é importante. É importante a gente saber que tudo que a gente faz está embasado em alguma forma de entendimento da aprendizagem. Então, vamos buscar saber qual é esse conhecimento da aprendizagem que a gente está se embasando. A gente acaba agindo e muitas vezes a gente não tem essa noção de que nós estamos embasados em algo. Então, vamos procurar saber quais são as melhores metodologias, quais são as mais eficientes para aquele momento, para aquela situação, para desenvolver um melhor planejamento das nossas aulas, né? E uma melhor abordagem. Ela ainda diz o seguinte, que muitos pensam que apenas a boa vontade basta, que basta um pouco de inspiração e outro tanto de talento para desempenhar a ação pedagógica. A boa vontade, o instinto, o talento, ali na figura do evangelizador é fundamental. Mas atrelado a isso, unido a isso, a gente precisa também ter uma noção, um conhecimento dos aspectos do desenvolvimento da criança, dos interesses e das capacidades, do que a criança é capaz de fazer para a gente poder realmente oferecer uma evangelização muito efetiva. Um dos exemplos que ela nos diz seria o de usarmos de recursos de memorização, que não ajudam na formação do ser. Esses recursos apenas fazem com que a criança decore informações, mas sem que isso seja significativo. Ou seja, para que seja significativo, a gente precisa oferecer variedade nas atividades, né? Como nós já falamos bastante nas nossas aulas, é permitir que a criança construa o seu próprio saber. Isso é fundamental, isso é primordial. Oferecer atividades para que a criança seja a construtora daquele próprio conhecimento, que seja tudo significativo para ela. O nosso propósito é o de ajudar na formação de seres de bem, pessoas capazes de amar, de estender a mão, de colaborar com a sociedade para a evolução de um mundo mais feliz. As crianças precisam se sentir amadas, acolhidas em todos os aspectos de sua vida. Estarmos então cientes desses aspectos, de tudo o que envolve o desenvolvimento da criança, o crescimento daquele ser espiritual que está ali conosco, é muito importante para a gente oferecer a evangelização da melhor forma possível, de uma forma acolhedora, que a criança se sinta amada, se sinta acolhida e se sinta valorizada ali. Que seja um ambiente em que ela possa se expressar livremente, fazer os seus questionamentos, que afinal de contas é um dos pontos muito importantes da doutrina espírita, questionar, saber os porquês. Então, a gente pode criar esse ambiente em que a criança se sinta muito à vontade para falar, para dizer o que ela pensa, para dizer o que ela sente e para fazer perguntas. Sandra Borba ainda coloca o seguinte, que é preciso alinhar uma série de atitudes e predisposições, lembrando que para ser evangelizador não basta dizer que quer ser, ou não basta se afirmar, eu tenho boa vontade. A boa vontade vai exigir um conjunto de iniciativas no sentido de se tornar cada vez mais um evangelizador mais próximo da realização efetiva da sua tarefa. E ela lembra Emmanuel, quando ele diz que a tarefa do evangelizador é a de unir as almas ao Senhor. Olha como é importante o nosso papel de não estar ali somente falando com as crianças, sem ter essa grande noção de como falar e do que oferecer para elas. O nosso papel enquanto evangelizadores é muito importante. Sandra Borba ainda nos lembra que nós somos mediadores, que enquanto nós estamos evangelizando, nós também estamos nos auto-evangelizando. Numa sala de evangelização, a gente tem essa noção de que uns aprendem com os outros. Estamos todos juntos. Mesmo que sejam crianças, a gente sabe que são crianças que vêm de outras experiências e que talvez sejam mais velhos do que nós até.
em sua existência. Que nesse momento nós estamos na condição de adulto e eles estão na condição de criança. Mas que todos temos as nossas experiências, cada um na sua fase nessa vida, cada um tem as suas capacidades, as suas habilidades. Quando nós conseguimos enxergar dessa forma, a gente consegue ter uma visão integral daquele ser que está ali. E a gente consegue realmente fazer um planejamento, fazer uma evangelização amorosa, afetuosa, um lugar em que as crianças que estão ali construam todo o seu conhecimento, interajam entre si, se preocupem umas com as outras e realmente estejam ali de verdade, estejam ali para participar e com muita alegria. Pessoal, a gente espera que vocês tenham aproveitado muito todas as reflexões e os conhecimentos que nós trouxemos na aula 1, 2 e nessa aula 3. Para a nossa próxima aula, que vai finalizar o módulo 2, a gente vai trazer atividades práticas, ideias e sugestões de como montar uma sala de evangelização e que tipo de atividades oferecer para as crianças nas diferentes faixas etárias. A gente se vê lá então!